Olá, bem-vindo Nicolas Berdyaev, uma nova Idade Média reflexões sobre os destinos da Rússia e da Europa. A liberdade não é um direito, é um dever. A história moderna que está chegando ao fim foi concebida durante o Renascimento. Estamos testemunhando o fim do Renascimento e o fim desse humanismo que lhe serviu de base espiritual. Este humanismo não se fortaleceu, debilitou o homem. Tal é o desfecho paradoxal da história moderna por meio de sua autoafirmação. O homem se perdeu em vez de se encontrar. A história moderna é um empreendimento que faliu, que não glorificou o homem como esperava. O homem desvencilhou-se do centro religioso a que esteve sujeito durante toda a vida, durante a Idade Média. Ele perdeu seu próprio centro espiritual. Nos séculos XII e XII, a alma cristã despertou para a vontade de criar. O século XIV é uma época de duplicação, onde os princípios cristãos e pagãos se chocam. O homem na nova história não será profundo, ele será forçado a vagar na superfície da vida, na história. Sempre há uma divergência trágica entre a proposição teórica e a realização prática. Hoje o homem está entrando em um futuro desconhecido. O humanismo primitivo ainda era próximo ao cristianismo. No início, havia muito catolicismo na Reforma, evento interno. Lutero era um monge católico insurgente, uma sede de purificação, de renovação. Lutero precisava de libertação espiritual. O iluminismo é a punição temporal do Renascimento. A Revolução Francesa, o positivismo e o socialismo do século XIX são consequências do humanismo da Renascença, bem como sintomas do esgotamento de seu poder criativo. Na vida histórica da humanidade, nunca é o que o homem estabeleceu para si mesmo como uma meta que se torna realidade, mas, sem o seu conhecimento, estão sendo criados valores enormes que ele nunca teria previsto. A história da Renascença moderna desenvolveu o individualismo. Mas na verdade o individualismo foi a ruína da individualidade do homem, a destruição da personalidade, e estamos testemunhando o final cruel, com Nietzsche. É em sua forma individualista que o humanismo é renunciado e destruído, com Marx, é em sua forma coletivista. O iluminismo e a revolução introduziram o nivelamento no reino humanista e resolveram sua desintegração interna. O homem tem, antes de tudo, a ilusão de que está livre de todos os laços orgânicos e não suspeita que se encaixará no todo mecânico como uma parte, na vida do homem. A máquina fez sua entrada triunfal e perturbou todo o seu ritmo orgânico. As consequências são inúmeras na sua vida espiritual e em tudo o que a produz, durante o Renascimento. O conhecimento da natureza foi o resultado de uma operação alegre. A filosofia contemporânea desconfia do homem, vê-o como causador da precariedade do conhecimento. O homem tem força para buscar sua autodefinição e sua autoafirmação chega à negação e destruição de si, devido à confiança do homem em sua própria força. Toda a vida intelectual que domina nosso tempo está sob o signo do fim do Renascimento. Assim, no socialismo, o humanismo chega à sua própria negação. A consciência da classe proletária já é uma consciência que nada tem de humanista, pois o homem substituiu a classe. É a decomposição do humanismo por si só, o fim do Renascimento. A ruína desse reino ilusório da humanidade.
a demonstração da impossibilidade do homem ser criador depois de ser arrancado de Deus, de ser erguido dele. O socialismo é o fim inconfundível do renascimento. No coletivismo, vemos todos os direitos humanos e a própria liberdade de pensamento que motivou a Renascença desmoronar. O Renascimento começou com a afirmação da individualidade criativa do homem e terminou com sua negação. O homem sem Deus deixa de ser homem, ascensão e queda das ilusões humanistas. O homem, tendo perdido Deus, se entrega a um elemento sem rosto e sem humanidade. Ele se torna um escravo da necessidade desumana. O homem, tendo se afastado do poder de Deus e negado seu apoio, novamente cai no caos. Sua imagem é comprometida e suas formas vacilam. Sua energia criativa é pulverizada. O anoitecer cai na Europa, um período de dilapidação e obsolência. Na história da humanidade, não há progresso na ascensão retilínea. Cabe ao homem europeu livrar-se de uma vez por todas das ilusões humanistas. Esta nova época se assemelha a uma nova Idade Média obscura como os séculos 7, 8 e 9 que precederam a Renascença medieval. É somente no cristianismo que a imagem do homem, o rosto do homem, é revelada e preservada. O humanismo em seu desenvolvimento separou a humanidade de seus fundamentos divinos. O homem é mais uma vez dilacerado por demônios. O centro espiritual da personalidade humana foi perdido. A reversão do humanismo contra o homem é a tragédia dos tempos modernos, causa da derrota fatal do Renascimento e sua ruína inevitável. Em vez de voltar sua imagem criativa a Deus e devolver a superabundância livre de sua força a Deus, o homem gastou e destruiu sua força criativa em autoafirmação, gravitando para a periferia das coisas. Sem medo, devemos passar do dia da história moderna para esta noite medieval. Deixe a falsa luz se retirar. A Rússia ficou de fora e nenhum povo chegou a tais extremos na destruição da imagem humana, dos direitos humanos e de sua liberdade. É assustador para um russo vivenciar a ruína da Renascença em sua forma extrema sem ter experimentado a própria Renascença, um passado rico em superabundância criativa. Aqui está o nascimento de um novo mundo, um mundo desconhecido. Concordemos que nosso tempo é o fim dos tempos modernos e o início de uma nova Idade Média. Chamo de Idade Média a época em que o ritmo histórico substitui o de ontem e é a passagem do racionalismo dos tempos modernos para um irracionalismo ou melhor, para um surracionalismo do tipo medieval ou obscurantismo. Agitação de demônios nas trevas. Os russos adoram discutir se algo é reacionário ou não. Não voltamos ao passado, mas podemos voltar ao que do passado é eterno. A autoafirmação humanística foi um momento substancial nos destinos da mente humana e a experiência vivida dessa autoafirmação não terá sido em vão. Ela enriqueceu o homem. O apelo para uma nova Idade Média hoje é apenas um apelo para esta revolução da mente, para uma renovação total da consciência. O comunismo exige uma sociedade de natureza sagrada. A submissão de todas as forças da vida à religião do diabo, à religião do anticristo. Isso não significa que na nova Idade Média a religião do verdadeiro Deus, a religião de Cristo, triunfará de forma absoluta, mas que a vida será colocada sob o signo da luta religiosa. A Rússia nunca emergiu inteiramente da sagrada Idade Média e
resgatou relíquias da velha Idade Média, da velha teocracia à nova satanocracia, por assim dizer. Os tempos modernos quiseram ver no individualismo a liberdade, no direito, para cada homem e para cada esfera da cultura, de se pronunciar emancipação. A personalidade era maior e mais brilhante nos séculos medievais. O individualismo contribuiu para o movimento igualitário, que apaga todas as diferenças entre as individualidades. É bom lembrar constantemente que o homem, por causa dessa força de liberdade inata nele, tem dois caminhos a percorrer e que seu futuro é duplo. Todo o sistema econômico do capitalismo é fruto de uma concupiscência devoradora e destrutiva. O materialismo econômico exige ilusão e engano em toda a vida espiritual do homem. O socialismo também aparece deste ponto de vista como resultado de um longo desenvolvimento histórico que separou o homem do centro espiritual da vida, separando-o de Deus. Na história moderna, orgulhosa de seu progresso, o centro de gravidade da existência se desloca da esfera espiritual para a material, da vida interior para a exterior. A sociedade é cada vez menos religiosa. A guerra mundial é o resultado desse sistema. Ele se devora. No socialismo, as razões espirituais para o trabalho foram corrompidas e nenhuma nova foi encontrada. O fim do capitalismo é o fim da história moderna e o início da nova Idade Média. O nacionalismo moderno é gerado pelo individualismo. A fé no Deus vivo se extinguiu e passamos a acreditar em um Deus da mentira, na nação como um ídolo, enquanto outros acreditavam no pior ídolo, o internacionalismo. O triunfo do capitalismo criou um sistema econômico mundial e tornou a vida econômica de cada país dependente da situação econômica do mundo inteiro. O socialismo rapidamente assumiu um caráter internacional, e na novamente, mas corrompida internacional comunista, surge a velha ideia do universalismo obrigatório. O internacionalismo é a caricatura abjeta do universalismo, mas o espírito universalista deve despertar entre os povos cristãos. A vontade de um universalismo livre deve ser manifestada. Os movimentos que visam superar o bloqueio nacional e criar a unificação mundial inauguram a nova Idade Média, nesse sentido. O internacionalismo comunista já é um fenômeno da nova Idade Média e não da velha história moderna. As guerras serão religiosas e espirituais. Os aspectos negativos e sombrios da Idade Média são a barbárie, a grosseria, a crueldade, a violência, a servidão, a ignorância, o terror religioso. Vivemos um tempo de decadência. Os movimentos negativos triunfaram sobre os movimentos positivos de criação e consolidação. Início de uma era de nova coletividade religiosa. Deus deve retornar ao centro de toda a nossa vida. Nosso pensamento, nosso sentimento, nosso único sonho, nossa única expectativa, nossa única esperança. O povo está separado da fé, seduzido pelo ensino ateísta e pelo socialismo. Os intelectuais, ao contrário, voltam à fé. Sem aristocracia espiritual, a vida não pode florescer. Os partidos políticos e seus líderes perderam seu significado. Um grande futuro aguarda os sindicatos, cooperativas e corporações profissionais. A nova Idade Média será demótica e antidemocrática.
A experiência da Revolução Russa mostrou que as massas populares nem sempre buscam a expressão de seu sentido social na democracia, as massas são indiferentes à política. Nunca têm força suficiente para chegar ao poder, as pessoas não podem governar a si mesmas, elas precisam de líderes. A soberania popular é apenas um momento na vida do povo. A vida se tornará mais austera e pobre, uma vida monástica, limitação de necessidades e grande esforço de trabalho. A ideia de progresso será rejeitada por camuflar os fins reais da vida. O movimento nos atrai para o nada, a mulher terá um grande papel no futuro, a cultura masculina sendo muito racionalista, a noite é o momento em que o elemento feminino recupera seus direitos. O eterno feminino terá um grande papel a desempenhar no futuro período da história, é preciso amar-se espiritualmente para lutar contra o mal. Para aguçar a faculdade de discernir e de desenvolver um novo título de cavaleiro, numa revolução perecem sempre as mesmas pessoas que a inauguraram ou que sonharam. Esta é a lei da revolução que segue o pensamento brilhante de Joseph de Maistre. Deus castiga os homens e os povos por meio das revoluções. Na Revolução Russa, os utópicos eram os constitucionalistas democráticos, os bolcheviques eram os realistas. O bolchevismo é uma loucura racionalista, uma mania pela regularização definitiva da vida. A partir do irracional popular, a verdadeira contra-revolução só pode ser realizada por forças pós-revolucionárias e não pré-revolucionárias, elas não podem ser derrotadas de outra forma. Quase não havia cultura russa, exceto a da nobreza. Nossos tempos exigem fé, a revolução é satânica. Joseph de Maistre. Considerações sobre a França, não são os homens, mas as forças superiores que operam por meio dela. Joseph de Maistre é um defensor de uma contra-revolução gentil e exangue, quase terna. Muitos patriotas e nacionalistas russos parecem completamente estranhos à alma russa. Uma penitência sincera permite sofrer a revolução no sentido espiritual. A Rússia de senhores e mestres não existe mais, e nada pode ser ressuscitado. Até a expressão facial russa mudou. O novo jovem não é do tipo russo, mas internacional. Costumava haver uma liberdade enorme em comparação com o que tivemos sob os soviéticos. A democracia ignora a verdade. Por isso abandona a descoberta da verdade ao voto da maioria. O otimismo extremo é o prelúdio da democracia. O ceticismo da sociedade democrática é otimista, não pessimista. A democracia não está de forma alguma desesperada pela perda da verdade, fé na maioria. O caráter do socialismo é essencialmente material. Ele sabe o que quer, seu esforço tem um objetivo. Ele pretende saber a verdade. Ele tem um caráter messiânico. A classe eleita é o proletariado. A soberania do proletariado se opõe à do povo. Os bolcheviques agiram de forma realista. No sentido de menor resistência, eles eram minimalistas e não maximalistas. A liberdade do homem, a liberdade do espírito, só pode ser salvaguardada se reconhecermos esses objetivos espirituais da religião e se nos submetermos à vontade divina, porque a licença humana e a arbitrariedade humana destroem a liberdade humana. Vladimir Soloviev disse que, para superar o socialismo, era necessário ter discernido sua verdade.
Não existe vontade justa à parte da justiça da vontade, à parte da própria santidade da vontade. A substância da vida só pode ser uma substância religiosa, é a penetração na vida de Deus, isto é, no verdadeiro ser. É a busca da liberdade que impulsiona a humanidade no caminho da democracia. O homem se empenha em definir-se de forma autônoma, a autoafirmação de si, é impossível ter acesso a qualquer sociedade perfeita, a qualquer cultura perfeita, realize a fraternidade em Cristo.